Bom dia pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Se você tá chegando agora, gostou das nossas histórias, aqui embaixo no box de informação tem o link da playlist, lá você pode ouvir todas as histórias. Se você já faz parte aqui da nossa família, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante para as nossas Alices, e deixa aquele joinha se você gostar do vídeo. Se não está inscrito, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? Bom, vamos lá à história de hoje. Dani, primeiro quero dizer que eu adoro o seu canal. Acompanho você há uns 3 anos e amo muito mesmo. Ah, que legal! Um beijo para você, minha Alice, querida. Bom, pensei muito até decidir escrever, porque vai ser uma história longa, hein? Todos os nomes já foram trocados, ela falou. Me chamo Alice, tenho 23 anos. Minha história começa na história da minha mãe. Minha mãe é a irmã mais velha de um homem e de uma mulher, meus tios. E quando ela era criança, ela sofreu muito, muito mesmo. Meus avós se separaram muito cedo por conta da traição de ambos os lados. Então minha mãe, com 8 anos de idade, se viu obrigada a criar os irmãos mais novos para minha avó trabalhar fora. Minha avó abusava muito da minha mãe, espancava ela por qualquer coisa, tanto que minha mãe tem cicatrizes no corpo até hoje. Por vezes, se não fosse algum padrasto intervir, ela poderia até ter sido morta. E olha que foram vários padrastos. Minha avó arrumava um em cada semana e levava para casa. Lá eles faziam sexo de porta aberta, corriam nus pela casa. Minha mãe tinha que limpar a cozinha, cozinhar, limpar a casa e cuidar dos meus irmãos. Os anos foram passando e logo minha mãe precisou largar a escola para ajudar a sustentar a casa, pois meu avô, desde que saiu, não ajudou em mais nada e sumiu por um bom tempo. Meus tios conseguiram estudar, se formaram e os dois hoje em dia estão muito bem de vida. Mas vamos voltar ao passado. Minha mãe, com 17 anos, conheceu meu pai biológico, se apaixonou, perdeu a virgindade com ele, mas nem namorado eles eram. Então, dessa única vez que eles estiveram juntos, ela acabou engravidando de mim. Depois disso, tudo piorou na vida dela. Meu pai não quis me assumir, minha mãe, com uma barriga enorme, tinha que fazer todas as tarefas de casa sozinha enquanto minha avó trabalhava, e meus tios só estudavam, bebiam e fumavam maconha com amigos dentro de casa. No início da gravidez, minha avó tentou fazer minha mãe me abortar. Até na rua, minha avó mandou minha mãe dormir. Mas na época, por incrível que pareça, minha mãe tinha finalmente um padrasto decente que buscou minha mãe na rua e cuidou dela e de mim quando eu nasci. Esse homem amava nossa família. Eu tenho fotos dele comigo no colo até hoje. Ele infelizmente faleceu no acidente quando eu era ainda bebê. O tempo passou, meus tios saíram de casa, minha avó foi morar em São Paulo, somos do interior do Rio Grande do Sul. E minha mãe ficou sozinha comigo à própria sorte. Até teve que por um tempo se prostituir para pôr comida na minha boca. Mas nesse lugar onde ela trabalhava, ela conheceu um homem que eu chamo de pai. Ele tirou a minha mãe de lá, alugou uma casa e fomos morar juntos. Foi uma época muito feliz. Então minha mãe acabou tendo depressão e depois de muita luta ela se curou. Eu com 5 anos de idade, minha mãe engravidou de um menino, que é o meu irmão. Ele tem 17 anos, eu amo muito ele. Ele nasceu e fomos morar perto dos meus avós, pais do meu padrasto. A vida era só alegria. Até que meu irmão começou a crescer um pouco e vi minha mãe nos tratando muito diferente. Na verdade, ela ficou diferente. E foi sempre assim, mas eu era criança e eu não percebia. Ela cuidava extremamente do meu irmão como nunca tinha feito antes. E ela começou a me bater muito. Ficou muito agressiva com meu pai, quebrava tudo dentro de casa por nada. Mas meu pai acabava ficando nervoso e batia nela e ela batia nele. Eu lembro de uma época que eu estudava e rezava a Deus para a tarde passar devagarzinho, porque quando eu dobrava a esquina da minha casa no fim da tarde, eu já conseguia ouvir os gritos e as coisas quebrando. O principal motivo das brigas era financeiro. Sempre tínhamos problemas com contas, mas eu, como era criança, eu nunca me metia.
Mas como sempre, depois que meu pai saía, ela me batia para descontar a raiva. O tempo foi passando e isso nunca parou. Dani, eu vi cada cena, minha mãe gritando, quebrando tudo, meu pai indo pra cima dela e assim por diante. Minha mãe sempre vinha falar horrores pra mim do meu pai, como se eu fosse adulta e tivesse que comprar a briga dela. E olha que muitas vezes eu acabei comprando. Quantas vezes eu saía correndo pra rua e pedia socorro pros vizinhos, de medo da minha mãe. Eu sempre acabava ficando do lado dela. Eu cresci. Com 14 anos as coisas pareciam estar mais tranquilas. Eu cuidava da casa, do meu irmão, enquanto meus pais trabalhavam. De noite eu estudava, mas lembro da minha mãe cronometrando o horário de chegar em casa. Eu morava 5 quadras do colégio e quando acabava a aula eu tinha 3 ou 4 minutos para chegar até em casa. Lembro que com 14 anos eu menstruei e lembro da cara da minha mãe com nojo de mim. Tudo virava motivo para ela me chamar de vadia. Ela dizia que eu ia ser uma grande vagabunda igual a mãe dela. Nesse mesmo tempo, acabei beijando um garoto da escola. Eu nem gostava dele, mas tinha muita curiosidade para saber como era o beijo. Eu lembro de ouvir minha mãe falando, quando eu tinha 15 anos, que se ela soubesse que já tinha beijado alguém, ela seria capaz de bater até me matar. Sempre me castrei por medo da minha mãe. Com 16 anos eu usava roupas bem folgadas, cabelo preso, nenhuma maquiagem. Eu parecia um menino, eu era zoada na escola. Os garotos tinham repulsa de mim e eu fazia isso para agradar minha mãe, porque se eu pusesse uma calça com caimento do tamanho das minhas pernas, eu era vadia. Detalhe, Dani, eu sempre fui bem magrinha e pequena, sou até hoje. Nunca chamei atenção de homens, mesmo assim minha mãe me chamava de vadia. Minha mãe também dizia que se eu reprovasse, eu ia tomar a maior coça da minha vida. Nunca reprovei, graças a Deus. Quando eu estava com 16 anos, meus pais se separaram e foi um escândalo na cidade. Foi traição dos dois lados. Meu pai encontrava ela na rua e batia e era folia todo dia. Bom, o tempo foi passando, minha mãe arrumou um emprego para cuidar da gente e com 17 anos eu me formei. Fui arrumar um emprego para ajudá-la. Nessa época, viramos muito amigas, pois acabávamos saindo para festas, bebíamos, né? E curtíamos juntas. Até que minha mãe começou a colocar vários atestados no trabalho dela, porque ela tinha ressaca e não queria ir trabalhar. E por outro lado, né, eu nunca faltei ao meu trabalho, eu cheguei atrasada porque eu estava em festas. Resultado, a minha mãe perdeu o emprego e eu com 17 anos comecei a sustentar a casa sozinha. Eu trabalhava feito louca, eu nunca guardei R$1 pra mim. Nesse tempo ela arrumou um namorado que era meu calvário. Esse homem tinha dado em cima de mim por muito tempo, mas eu nunca quis nada com ele. Porém minha mãe se interessou por ele, sem problemas. O problema era a zona que ela fazia com ele dentro de casa. Barulho alto de sexo o dia todo. Eu chegava do trabalho meio-dia, os dois estavam numa barulheira danada dentro de casa, a casa uma zona, e meu irmão trancado no outro quarto jogando videogame. Gente, vocês viram como a história da mãe dela se repetiu? Você lembra que a a avó dela fazia a mesma coisa? Vocês viram como as histórias se repetem? É inacreditável, assim. Cada vez que eu conto uma história aqui no canal que eu vejo essa repetição, eu falo, cara, isso é karma, é destino, que desgrameira é essa, né? Bom, imagina, cara, você chega em casa, sua mãe tá... Ok, né, as pessoas transam, mas pelo amor de Deus, tá gritando lá dentro. Ai, não, ai, que horror. Bom, Dani do céu, esse homem era um inferno. Quantas vezes eu peguei ele espiando eu trocar de roupa? Quantas vezes acordei de manhã para trabalhar e vi ele batendo punheta no sofá da sala? Eu falava pra minha mãe, mas ela me chamava de vagabunda. Teve até uma vez que ela me bateu no rosto quando fui contar as coisas que ele fazia e ele foi risada. Eles comiam, bebiam, dormiam às minhas custas. Ninguém mais botava dinheiro naquela casa, só eu. Tanto que até festa eu bancava. Nessa época minha mãe teve depressão de novo e eu também pagava os remédios dela.
Uma noite fomos numa festa, nós três, e conheci um rapaz. Vou dar o nome dele de Célio. Esse cara se apaixonou à primeira vista por mim e eu não gostei dele. Mas minha mãe me pressionou tanto que começamos a namorar. Nessa época eu tinha perdido minha virgindade, mas nos 6 meses que eu namorei Célio, eu nunca fui pra cama com ele. Ele me ajudava muito financeiramente. Até o nosso aluguel ele chegou a pagar, uma vez que eu fiquei desempregada. Eu chegava chorando pra minha mãe e dizia: mãe, eu não gosto dele, eu vou terminar. E minha mãe falava: você vai sustentar nossa casa sem ele? Se tiver como sustentar, então termina com ele. E eu desempregava, entrava num desespero. Olha a responsabilidade que a mãe dela jogou em cima dela e de um cara que não tinha nada a ver com isso, né? Até que eu não aguentei mais e terminei. Ficamos na merda. E ela gritava todo dia comigo por causa de dinheiro. E ela lá tomando um monte de remédio de depressão, bebendo. Sim, ela bebia muito. E o namorado dela bebia também. Nessa época tinha um mercado perto da nossa casa, um mini mercado. Eu tinha 19 anos. Eu ia sempre lá buscar as coisas. Até que o senhor, dono do mercado, começou a me assediar. Daí ele me fez uma proposta de ser amante dele em troca de dinheiro. Nessa época eu estava novamente trabalhando, mas eu ganhava uma miséria. Então contei tudo indignada para minha mãe e ela me aconselhou a largar o trabalho e ser amante dele. Fui. Lembro que cada vez que a gente transava eu queria morrer. Eu ia no mercado, eu buscava algo, ele tirava o pau para fora das calças e ficava me mostrando. Dani tinha perdido a vontade de viver. Então minha mãe começou a exigir mais dinheiro dele e ele sumiu. Achei que ia ficar tudo bem, mas minha mãe surtou. Ela me ameaçava todos os dias por causa de dinheiro. Me fez até comprar um videogame de lançamento caríssimo para o meu irmão. Se eu não tinha dinheiro, ou eu apanhava, ou eu ficava para fora de casa. Entrei em desespero e disse para minha mãe que tinha voltado a ver o velho e que ele me daria dinheiro novamente. Mas nessa época, entrei no maior buraco negro da minha vida. O senhor tinha sumido de vez e para conseguir dinheiro e dizer que foi ele que me deu, eu comecei a me prostituir. Tem uma cidade grande a 40 quilômetros da nossa cidade. Pois bem, fiz um perfil fake no Facebook, tinha umas fotos sensuais tiradas na internet, eu marcava programas por ali. Mas eu não era tão atraente, então eu não conseguia muitos clientes. Lembro do medo que passei numa cidade que eu nem conhecia. Na maioria dos dias eu dizia para minha mãe que eu ia sair com o velho e ia passar a noite fora, mas na verdade eu pegava o ônibus e ia para essa cidade. Eu passava madrugada na rodoviária, arrumava tudo pelo Face. Aí depois cada hora um vinha me buscar e me deixava ali de novo. Nossa, eu chorava tanto, eu suplicava a Deus por socorro. Eu queria morrer. Nessa época da minha vida, eu perdi toda a minha dignidade. Enquanto escrevo isso, eu até revivo isso na minha cabeça, sabe? Eu rezava para aparecer algum cliente e eu ter algum dinheiro para levar para casa. Hoje eu olho para trás e fico surpresa como eu aguentei tudo isso. Minha mãe até hoje ela não sabe disso. Ela pensa até hoje que eu me encontrava apenas com um velho que era da nossa cidade. Nessa época parei até em boates, vi coisas horríveis e fiz coisas horríveis. Então, com a graça de Deus, arrumei outro emprego no mercado, nos mudamos de casa e esse namorado da minha mãe foi me espiar trocar de roupa novamente. Então contei para o meu pai. Minutos depois, meu pai e meu tio apareceram na nossa casa e arrebentaram ele na porrada. Ele sumiu e nunca mais voltou. Minha mãe me culpava e a depressão dela só piorou. Houve dias que minha mãe tremia tanto por causa dos nervos que ela nem conseguia comer sozinha. Meu irmão só no quarto jogando videogame e eu trabalhando o dia todo. Eu chegava em casa, limpava, dava comida na boca da minha mãe. Lembro que eu chorava muito pedindo a Deus que desse saúde para ela. Nessa época eu conhecia há pouco tempo a pessoa que está comigo até hoje. O homem que me cuida e que me ama do fundo do coração. O nome dele é Jonas. Ele me chamou no Facebook e começamos a sair. Logo me apaixonei
muito, mas minha família toda era contra porque ele era 13 anos mais velho que eu e tinha uma fama de conquistador. Por ser muito bonito e vir de uma família onde todos os irmãos e parentes têm a mesma fama, né? Às vezes eu ia ver ele até escondido da minha família. Por muitas vezes eu soube que ele esteve sim com outras mulheres. Voltando para minha mãe, eu perdi o emprego que tanto amava no mercado, pois ela queria que eu faltasse trabalho para cuidar dela, sendo que meu irmão estava sempre em casa e não fazia nada. Meu irmão logo reprovou na escola e minha mãe acusou as professoras de serem culpadas, pois o filho dela era perfeito. Um tempo depois, eu e ela brigamos feio, eu fui morar sozinha, mas não durou muito. No primeiro dia, minha mãe me ameaçou até de morte, mas em uma semana ela me implorou para voltar para casa, porque ela e meu irmão estavam em necessidades. Voltei, mas ela começou a me agredir. Até jogou chá quente no meu rosto. O bule do chá cortou meu nariz e sangrou muito. Até hoje eu tenho uma cicatriz por causa disso. Jonas implorou para mim fazer algo, senão ele faria, mas eu abafava e dizia que não era tão grave. Eu não deixava ninguém me socorrer. Eu estava no ciclo horrível de abuso físico e psicológico. Então, lembram da minha avó, mãe da minha mãe? Pois bem, muito idosa e doente, ela veio morar com a gente. Até mesmo para evitar as agressões dela comigo, porque a minha avó me amava, mas não durou muito. Logo foi morar em outro lugar por causa das loucuras da minha mãe. Eu comecei a fazer faxina, ganhar dinheiro, sustentava a casa. Minha mãe ficava com muito ódio de mim porque ninguém chamava ela para fazer faxina, mas ela nunca corria atrás. Bom, um mês atrás me chamaram de volta ao mercado que eu trabalhei e estou lá. Passei todas as minhas faxinas para minha mãe. Mas as brigas nunca pararam. Minha mãe me proibiu de sair de casa. Ela falou que só podia sair se fosse para trabalhar. Lembro de falar para ela que eu queria morar sozinha e ela me disse que isso era coisa de vadia, porque eu queria levar o homem para casa todo dia. Nesse dia, ela tinha me proibido até de ver o Jonas, só por maldade. Então, há exatos 16 dias atrás, eu liguei para o meu avô depois do trabalho e conversei muito com ele. Meu avô é pastor evangélico. Contei a ele que eu tinha um projeto na minha vida. Eu não disse qual era. Pedi apenas para que ele orasse para Deus me respondesse claramente se era sim ou não. Meu projeto eu não contei a ninguém ainda, mas seria sair de casa e morar sozinha para poder guardar dinheiro e viver em paz. Naquela noite, meu avô orou no celular para mim e eu tive toda a fé em Deus e esperei. Pensei que Deus me daria a resposta, pois eu não aguentava mais apanhar com 23 anos e sofrer abuso. Eu tinha medo de sair de casa sem fazer uma prova com Deus, porque às vezes minha mãe mudava e ficava boazinha. Era bem minha amiga e às vezes no outro dia ela brigava de novo. Enfim, depois da oração, Deus me respondeu já no dia seguinte. Eu acordei cedo e fomos todos para a mesa tomar café. Minha mãe me disse que não ia dormir em casa e que ia num amigo e passaria a noite lá. Me revoltei. Eu disse a ela porque ela me proibia de sair com o Jonas e ela podia sair. Bom, ela gritou comigo e eu saí para trabalhar. Cheguei no ponto de ônibus e ela tinha mandado uma mensagem para me sair de casa e achar um lugar para eu morar. Eu, como sempre, achei que era bobagem. Achei que meio-dia ia estar tudo bem e ela ficaria uma querida comigo de novo. Mas eu cheguei em casa e ela me pediu que eu arrumasse as minhas coisas em um lugar para eu morar e que eu desocupasse a casa dela logo. Que a única pessoa que ela precisava com ela era o meu irmão. Bom, liguei para Jonas, ele me buscou, carregando minhas roupas, que era a única coisa que eu tinha. Passei uma semana na casa de Jonas com ele e com os pais dele. Dani, eles são tudo para mim. Eu e Jonas estamos juntos há 3 anos e a família dele me adora. Os pais, irmãos, cunhados. Minha sogra me deu um enxoval completo, roupa de cama, panela, utensílio, toalha de prato, até comida. Eles me ajudaram muito, me deram todo o suporte emocional. Eu achei um lugar bacana para morar sozinha, era todo mobiliado, com aluguel barato e boa localização. Jonas me dá força, me incentiva, me cuida, me dá carinho. A família dele toda é boa comigo, todos torcem por mim. Minha mãe me bloqueou de tudo e não a vi mais.
Nossa. Sabe, apesar de tudo, eu amo minha mãe. Tem dias que eu sinto falta dela e do meu irmão, mas o Jonas nunca deixa eu me sentir sozinha. Durante a semana eu trabalho muito. No fim de semana ele me busca e fico na casa dele. Os sobrinhos dele são loucos por mim e me chamam de tia. Eu estou muito feliz. Ainda não me adaptei por completo com a vida de morar sozinha. Mas trabalho todo dia até as 8 da noite. Chego em casa, faço minhas coisas e vou descansar. Eu ainda não tenho TV aqui, então a minha companhia de todas as noites são os seus vídeos e a sua voz que preenche o silêncio da minha casa. Dani, minha amiga. No momento estou planejando meu futuro. Vou começar a guardar dinheiro, quero ter uma vida linda. Melhor ainda se for ao lado de Jonas, que agora sei que queremos construir uma família. Um beijo, meninas, obrigado por contar a minha história. Um beijo, Alice, um beijo pra você. Nossa, gente, que tristeza que dá de ler histórias assim de mães. Eu nem sei se sua mãe seria uma narcisista, mas assim, eu diria que sua mãe é uma grande invejosa. Eu sei que é sua mãe, mas é triste. E como o ciclo se repete, né? E olha, a melhor coisa que você fez foi sair fora disso, sabe? Porque, sei lá, de repente você poderia repetir esse ciclo mais na frente com uma filha sua ou com algo assim. É, igual você falou, você tava presa. Gente, relacionamento abusivo não é só de... Vocês veem que não é só de marido e mulher, de namorado. Tem familiares abusivos também, né? Você com 23 anos, você sustentava a casa, você fazia tudo. E a sua mãe ali... Cara, eu fico chocada. A pessoa não dá um pingo de valor que você faz, né? Você tá ali, você tá ajudando. E eu acho que, assim... o relacionamento que ela teve, né, nossa, deve ser muito difícil cortar o laço, gente, muito. Vocês imaginam, com um homem que a gente nunca viu na vida, assim, né, não nasceu colado, não tem nada a ver com ele. A gente já é difícil quando a gente tá num relacionamento abusivo, cortar os laços. Vocês imaginam com uma mãe, né, que querendo ou não, é a sua mãe. E como ela mesmo disse aqui, tem momentos bons, porque é igual relacionamento abusivo, tem momentos bons, não é só momentos ruins, né? Mas tem aqueles momentos que você acha que a pessoa, né, tá fazendo as coisas por você, que a pessoa tá te ajudando, mas anyway. Eu acho que assim, foi a melhor coisa que você fez na sua vida, foi você ter esse tempo pra você. Eu fico com muita pena assim, do seu irmão, apesar que você falou que ela trata o seu irmão bem, mas ela tá criando seu irmão de uma forma muito errada, né? O menino não pode ficar o dia inteiro vendo videogame. Você falou que ele reprovou, tipo, poxa, que futuro será que ele vai ter? E ele, querendo ou não, talvez ele não falasse pra você, porque eu acho que, como você disse, ele ficava muito ali no mundinho dele, seja uma forma de fuga dele isso também, né? De ficar dentro de um quarto, jogando videogame. Porque igual você falou, sua mãe levava homens pra casa. Ele também via. Se você via, ele também via, porque ele não é bobo, né? Então é muito triste, gente, essa relação mãe e filha quando chega nesse pé. E não sei, você falou que sua mãe entrou em depressão várias vezes, né? Ela tentou se tratar. Mas, nossa, eu acho que ali é muito mais. É muito maior, sabe, o problema da sua mãe. Muito maior do que só a depressão, que já é um problema grande. Mas pela maneira que ela te trata, pelas coisas que ela fazia, acho que é um problema, assim, muito maior. Só que é aquela coisa, né, gente? Cada um com os seus problemas, né? Se a gente tem um problema, quem tem que tentar resolver é a gente. Eu não sei se ela chega a ter a total visão do que acontece na vida dela. Eu tô falando da sua mãe isso, né? Porque às vezes a pessoa... Eu não sei, cara, eu não consigo... É complicado pra gente que nunca passou assim por isso. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: a sua mãe é abusiva, né? Não sei se ela chega a ser narcisista aí, mas que ela é abusiva, ela é. Será que passa na cabeça dela que ela é uma pessoa abusiva, que ela te fazia mal? É isso que eu quero saber, sabe? Porque às vezes a pessoa ela age de uma forma que na cabeça dela ela tá certa, né? Na cabeça dela tá tudo maravilhoso. Quem tá errado é você, óbvio. E
É muito triste isso, né? Você, mãe e filha, ter esse tipo de relacionamento, você falou que não tem visto a sua mãe. É complicado, sabe? Porque, ai, sei lá, a vida era pra ser tão simples, gente. Poxa, eu falo assim porque eu perdi meus pais, né, cedo. Como eu queria, assim, sabe? Ter a minha mãe perto de mim, ter o meu pai perto de mim. E às vezes eu vejo histórias aqui no canal que as pessoas têm isso. Não tô falando que a culpa é sua, tá, Alice? Porque eu acho que, assim, você fez certo. Você também não tinha mais que ficar ali, né? A gente aguenta até um certo ponto. Também depois não tem mais como aguentar. Mas por que, né? Por que tem que ser assim, sabe? Por que as pessoas... Será que a sua mãe não consegue enxergar, cara, que ela estava errada? Não é possível, eu fico chocada, eu fico... Será que a pessoa não enxerga que ela tá errada? O mal que ela tá fazendo para a própria filha dela, o mal que ela tá fazendo pro próprio filho dela, levar um homem para dentro de casa, você falar que o cara tá lá te espiando, mudar de roupa e ela te jogar um bule de chá na cara, sabe? Você falar que o cara tava ali dando em cima de você e ela te dá um tapa na cara como se você fosse errado e o macho lá fosse certo. Então assim, ai, fico muito chocada com esses casos. É muito complicado entender isso pra mim. Porque eu acho que mãe, pai, tinha que proteger, né? Nossa, gente, eu tento proteger tantos meus filhos ao máximo. Eu sei que, né, nem tudo tá no meu controle, nem tudo tá na minha mão. Mas assim, o que eu posso fazer por eles, eu faço. Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão me assistindo também. Aí eu me choco ver esse tipo de história. Ah, Alice, eu sinto muito por você. Bom, que dê tudo certo na sua vida, tá? Eu tenho certeza que você vai prosperar bastante. Não se deixe assim levar por esse mesmo ciclo. Se você precisar de tratamento, procure, porque são cicatrizes, são coisas que ficam dentro da gente, que às vezes, né, às vezes não, muitas vezes nos atrapalham a seguir em frente. Que legal que você tá com um cara que é legal, uma família legal, que você, talvez hoje, igual você falou, nossa, a família dele é muito boa pra mim. Talvez hoje você tenha a dimensão do que é realmente ter alguém que se preocupe com você. Se bem que você teve o seu padrasto, né, que parece que foi um homem também que se preocupou muito com você. Então é isso, gente. Essa é a história de hoje. Infelizmente, mais um caso, né, de abuso familiar, no caso, né. Abuso maternal, não sei nem se existe essa palavra. Mas é isso, desejo tudo de bom pra vocês. Estamos pertinho do Natal, gente. Meu Deus, esse ano passou que a gente nem viu, né? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!